E aí, mulheres? Vocês querem tomate com sal, mano? Quer tomate com sal, mano? Tomatinho com sal? Só vamos. Vem do Vitor. Sejam muito bem-vindos a Ei, Barão, agora aqui é um filme, viu? 1h30 de entretenimento. mais um vídeo no canal dele, Gema Please, que sou eu. E estamos aqui você hoje mesmo. para falar de videogames antigos. Videogame a antigo? nostalgia. Eu nunca joguei esse jogo aqui na minha vida, eu só deixei ele aqui de ilustração. E eu Tá queria bom. fazer uma pergunta pra você antes da gente começar. Já teve algum console assim que você sempre teve muito interesse em saber mais sobre a história, em poder ter quando era criança, mas não teve oportunidade, né? Não tinha dinheiro pra comprar de repente na época, Eu sempre tinha um PlayStation 2. ou não tinha pra vender na cidade que você morava. Qual será que era o meu, gente? Boy, eu já contei até a história pra você, mano. Mãe me perguntou no meu aniversário de 13 anos. Foi 13? Acho que foi de 13. Foi de 10 ou foi de 13? Não, foi de 13 mesmo. Ela falou, Leozinho, tu quer uma festa de aniversário ou um PlayStation? Falei, mãe, eu quero um PlayStation. Não ganhei nenhum dos dois. Vocês conseguem adivinhar? Isso mesmo, rapaziada, o Dreamcast. Gostaram da introdução? Achei o Dreamcast, fora ter um controle fantasticamente feio, que tem seu charme, Não vai. tem não, é feio mesmo. Tem seu charme, Não que é o tem. jeito que a gente diz Não. para pessoas que são feias, Feia, mas a gente não quer é estragar a verdade. autoestima delas. Tem vários Ela é jogos bonitinha. interessantes que tem algumas mecânicas duvidosas. Só que, bizarramente, esse console não deu muito certo. Na verdade, ele acabou sendo um grande fracasso de vendas. A Por quê? SEGA esperava muito mais vendas do que o que teve, e isso acabou levando a SEGA pro abismo, né? Não exatamente só por causa do Dreamcast, mas ele não ajudou muito nas Pô, vendeu 1 milhão. abismo, né? Não exatamente Ah, é porque a PlayStation vendeu mais, né? A PlayStation 1, no caso. Pô, mas a PlayStation 1 também, porra, concorrência. só por causa do Dreamcast, mas ele não ajudou muito nas contas, né? Pagar a conta de casa da rapaziada japonesa. Aí eles vão falar, PlayStation vem com um motor gráfico bom pra caralho pra de jogos 3D. Camboiá, que é boa noite, no caso. Mas eu não sei porque Que eu era um sempre tive bagulho muito novo pra interesse, porra. desde a linda história do Leonan. O Leonan tinha muito interesse em Dreamcasts. Que é Leonan. Quem não sabe quem é Leonan, deixa pra lá, tá? E a minha maior dúvida sobre esse console era um jogo. Um jogo em específico que eu ouvi falar uma vez na minha vida e eu ficava, deve ser interessante de jogar isso, deve ser interessante de passar por essa experiência, né? Esse jogo era Don't Panic Seaman. Vamos tirar direto a coisa mais óbvia Não pra vi. se falar sobre esse jogo. Sim, o nome parece Semen. Acabou. Acabou. Existiram várias Eu brincadeiras não tinha sobre nem isso no pensado vídeo, nisso, mano. mas acaba por aí. Review do Sêmen? É, cara, pô, esse semen tá gostoso. Esse jogo aqui, ele é bizarro por uma razão em específico. Na verdade, por algumas razões em específico. Esse é um jogo esquisito porque ele não é realmente um jogo, ele é quase que uma experiência em que você conversa com um homem, metade peixe. Oxe, na Eu moral? tenho uma cópia original disso aqui na minha casa. Esse daqui é uma cópia da edição Deluxe do jogo, japonesa, para Dreamcast. Mano, eu lembro que tem um jogo. Acho que era isso, mano. Se me contaram a primeira vez, eu fiquei morrendo de medo. Era um talk bem da vida, mano. Que era que você colocar. Era um DVD de um demônio e ele respondia perguntas de sim ou não. Que vinha com um equipamento muito especial para nós. E sem ele, a gente não Aí conseguiria me contaram, jogar fiquei o jogo. morrendo de medo. Dentro dessa caixinha aqui vem algumas coisas, que são o jogo original já aqui em cima, nessa estrutura de plástico. Você puxa ele aqui assim por baixo. Temos as notinhas da época aí da compra do jogo, coisa de manual e tal. E aqui temos o real microfone do Dreamcast. O microfone do Dreamcast é de Caralho! baixíssima qualidade. Não. Você pegava ele assim, Dá pra plugava ver, dá na pra ver, parte dá de pra ver, dá pra trás ver. do seu controle e ficava com um super ultra trambolhão encaixado, E- com 10 metros de parecia um bunda no pênis. controle, parecendo a bunda da Nicki Minaj. E aí você ficava aqui, ó, olá, senhor peixe, tudo bem? Eu adoro você. Claro, ele só ouve em inglês, né? Ou em japonês, no caso desse daqui. Quão bem isso funciona, descobriremos ao longo do vídeo. Essa Não é versão aqui do fudendo. jogo, como eu tinha dito, ela é Nem original, fudendo. mas ela infelizmente se trata da versão japonesa do jogo. Meu japonês ainda não tá lá Tu é essas coisas, japonês? por mais que eu esteja treinando melhorá-lo. Diu, Diuichi, Diuniri, San, Diushi, Diugori, Roku, Diurati. Então, teremos que jogar ele na versão americana, que eu já vou Ah, puxar tá. aqui pra vocês Tá, verem. tá, Vamos tá. ouvir a clássica introdução. Nunca que eu vi na minha vida. Oh
yeah! Aqui você tem que colocar a data do console, isso é porque esse console tá com mod, então ele fica perdendo a data o tempo inteiro, eu não sei como arrumar isso ainda, eu acho que deve ser algum problema no meu memory card. Se o microfone estiver mal conectado, vai aparecer essa mensagem dizendo que seu microfone não está conectado, e aí entra um negócio. Tá conectado, né? Microfone ser reto pra frente impede que ele mesmo entre até o fim. Meu Deus, que é mano! Um ótimo design, se eu devo lhe dizer. Ele bate aqui em cima e não desce todo. Então você tem que desencaixar o microfone, encaixar ele de lado e aí puxar ele o mais pra cima que você conseguir. Meu ele fica Deus. assim, ó. Que aí ele identifica Que design o microfone, mas você fica que design foda. Esse microfone meio diagonal, assim. Porque simplesmente o VMU que eu tenho, eu acho que ele é meio Piratex. Que design Olha o tamanho foda. dessa porra. Ele nem precisava ser isso aqui tudo de altura. E aí você encaixa isso aqui, o memory card, tá? Do Dreamcast. Eu não sei qual foi a ideia. O memory card do Dreamcast vai no controle do Dreamcast. E digo mais, o cabo do Dreamcast, do controle, sai pra baixo. E aí eles inventaram uma coisa interessante, que é esse slot aqui que você pega e prende o cabo aqui, ó. Só pro cabo sair por cima. Só que tem mais um porém. Por que Esse não faz negócio aqui assim, é famoso mano? por quebrar o cabo, porque o cabo fica forçando aqui embaixo e estraga. Então, se você tem um controle, nunca prenda ele aqui. Mano, que design foda de controle, viu? Bom, tá aí alguns motivos pra falência da SEGA, né? Ótimos designs de controle. Antes da gente passar pra essa linha gameplay, eu só quero falar rapidinho sobre algumas coisas. Primeiro, eu não tenho os equipamentos devidos ainda pra gravar um console em altíssima qualidade. Existem muito mais coisas que vocês imaginariam que são necessárias. Às vezes, alguns consoles você precisa até alterar o interior do console com um chip só pra você poder realmente cuspir uma imagem de alta qualidade. Na minha TV, eu vejo ele magnífico, mas na gravação ele não fica tão bom. Vai pelo menos nos lembrar aí das clássicas épocas do início do YouTube, onde tudo era gravado da pior forma possível. É interessante porque eu tenho outro jogo original japonês que também utiliza do microfone, só que daí pro Nintendo 64. Esse jogo é Heiyu Pikachu. Nesse jogo você conversa... Fala com o Pikachu? Bom, você acertou, com o Pikachu. Acredite se quiser, eu consigo esses jogos em boas promoções por serem japoneses, então não é uma grandíssima facada. Eu espero que esse vídeo vá bem e eu consiga pagar por essas bobagens. É uma facadinha? Me ajuda, por favor. E é isso aí, não me arrependo das compras e não me arrependo de ter esse jogo original, porque foi uma grande experiência e vamos agora falar um pouquinho dessa experiência pra você aí de casa. Quando a gente inicia o jogo a primeira vez, a gente é bem-vindo por um narrador. Welcome to the laboratory of Jean-Paul Gasset. Ele nos explica aí que a gente tá no laboratório do Dr. Jean-Paul Gasset, o primeiro homem a descobrir sobre a vida do Seaman. E é muito maneiro que no manual do tem historinha. jogo tem diversas informações como se esse cara fosse real e como se essa descoberta do Seaman fosse realmente uma coisa que aconteceu em algum momento. Então é dito aqui que ele era um francês que em 1930 foi numa expedição pro Egito e acabou encontrando o que parecia ser informações sobre o onipotente mensageiro de Deus que estavam nas ruínas da terceira dinastia. Meu amigo. Esse mensageiro era o Seaman. E como é que ele chegou a essa conclusão, mano? E a partir daí ele começou a estudar isso. E todas as informações estão online aí se você quiser procurar por Dr. Jean-Paul Gasset. Eu não vou me aprofundar nisso. Como é que ele chegou à conclusão que ele era o filho de Deus? Que filho de Deus? Como é? Sei não. Mas achei Mensageiro. muito interessante que existe uma lore por trás dessa bizarrice. E lembrando que isso daí é um print da internet do manual em inglês. Porque o meu manual aqui em casa tá assim. Aí E eu não não tem, ia é conseguir foda. traduzir ele muito bem pra vocês, não. Nijuíte, Nijuri. Depois de conversar com o narrador, a gente já é tirado direto pra dentro do aquário, onde a gente agora tem que aprender como é que funciona aqui dentro. Como, por exemplo, a gente consegue controlar a luz dele. Existem 3 níveis de luz, que é luz, metade da luz e nenhuma luz. Eu achava que era só conversando, pô. E existem 0 momentos em que tu precisa saber disso. Pra começar o jogo, a gente vai no inventário e tem acesso a esse ovo aqui. E aí eu demorei 2 horas tentando descobrir como pegar o ovo, porque não era simplesmente apertar um botão e tu agarrava o ovo. Tu tem que apertar 2 botões que fazem como se a tua mão fizesse um movimento de pinça. Então eles tentam muito fazer com que essa experiência seja uma interatividade até no controle. Legal. E tem alguém furando a casa ao lado. Yes! Oh, yes. So, Seaman. Fica falando pra ele quando ele sair da barriga, ele ouvir lembrar a voz do papai. Cresce logo, filha da... Um controle muito mais Ele importante ele que o que da tá luz no é ovo. o do ar, porque você tem que manter ele com oxigênio o tempo inteiro, se você quer que ele viva, pelo menos. Tô tacando ar no ovo. E outro controle que é extremamente importante é o do calor, o heat. Você não pode deixar um calor de acima de 20. Como você está vendo aqui, Tá vendo? eu deixei. Então é por isso que ele demorou pra caramba pra sair do ovo. Qual que vai ser o nome do seu Seaman? Eu não sei se eu posso controlar o meu sêmen. Não, mas você pode dar um nome carinhoso se você quiser. Ah, esse eu posso. Fábio. Eu
bom. Fábio. Tá bom. Nome legal pra um Seaman? Ah, É. pera, dá pra dar zoom no meu ovo. O Raposito sempre só dá risada. O Raposito sempre tá lá só pra rir, mano. É, tá nascendo. São as células. Esse jogo é um jogo pra quem tem muita paciência, Demora? tá? Eu não sei como eu tava com tanta paciência Ele nesse demora? primeiro dia que eu simplesmente aturei todas as esperas de minutos e minutos em que nada acontecia. Hatch. Agora. Hatch now. Ele tá em... Ele tá... Meu Grow Deus up. do céu. Hatch now. Agora o ovo tá Ele indo tá pra se cima e pra dividindo baixo. ainda, O que pô. significa? Ele tá Isso é se perigoso, dividindo tá? ainda. No caso do jogo, não é tão perigoso assim e na verdade quer dizer que ele está prestes a nascer a qualquer momento. Olha, ele tá começando a não. ficar todo bizarro, ele não tá mais ovo, ele tá tipo... Várias Tá dividindo bolas. as células. Oh, Da tela da ele quadra. mexeu! Aí, ó. Aí, ó. Semen, Ó, semen. bunda Ó, dele. dá pra ver alguma coisa já. E do nada, enquanto a gente conversava de forma tranquila, a gente viu o forma milagre da tranquila. vida. Tô achando que já vai, Quantos hein? minutos? 3 a 5 minutos pra ele nascer nas circunstâncias corretas. Ah. E ele já tá... Oxi, é um Ó, o monte. ovinho ali, ó. Vários São ovinhos. Que isso, São cara? vários semens? São vários Isso é semens. balão? What the Eita fuck? porra, que Isso é é um isso? jogo de terror, brother. E se o Miguel já achou que isso era um jogo de terror só porque esse globo ocular flutuante nos olhou no fundo da alma, É em um poucos deles. segundos ele ia ter uma surpresa ainda pior. Porque dentro desse aquário a gente tem um Nautilus. E pra gente avançar a gente tem que cutucar a casca dele. Ah, que isso? Caralho. Eita, tá virando pra mim? Que porra é essa? Meu Caralho. Deus, ele te ouviu. Você Isso mexeu. aqui não. Tá porra! Coisa E depois de horrível, coisa acordar o horrível. Nautilus, a gente tem que Coisa atrair horrível. todos os globos oculares pra dentro dele. Aê, ele comeu um. Toma à vontade. Pode comer o meu parceiro. Cara, fizeram a fila. Mano, ele tá pegando aqui geral e já era. E sabe por que que a gente tem que alimentar ele? Por quê? Porque esses mini globos oculares fofinhos vão comer ele vivo de dentro pra Caralho! fora. Então, tá dizendo aqui que ele vai começar a se cagar mais constantemente e aí vai falecer. Mano, isso é terrível. Isso é terrível, cara. Que porra é essa? Eu tô achando foda. Sim, tá. Aê, eu acho que oxi. é. Saiu. Meu Deus. Saiu da Shell. Agora eu acho que ele vai ficar 2 minutos agonizando. Meu Deus, nem Que fudendo. jogo foda. Que Caralho, jogo que foda. jogo bom, E de viu? fato, 2 minutos ele fica agonizando no chão enquanto a gente olha ele balançando e morrendo em nossa frente. Parou. Meu Deus. Saiu! Realmente parece uma experiência mesmo. Bro. Morreu? Morreu. Eles vão comer Deixa aí, esse deixa aí. Agora vai comer o resto. Acorda ali. E de dentro dessa criatura É um- saiu uma Meu criatura ainda Deus, mais mano. linda. O Gillman. Meu a fase Deus. bebezinho do Seaman. Always. Ah, Ele falou? vocês? Falou? Não, foi ele. Foi o Semen. Nessa fase ele não consegue se comunicar muito bem e sem querer eu aumentei o hitter de novo acima do 20. Aí é então foda, ele ficou Vitor. chateado, ele só conseguia explicar isso assim. E mesmo com os problemas de comunicação que a gente tem, ainda é uma fase muito fofa dele. Porque, por exemplo, você apaga a luz e ele fica com medo. Eita, pô, Ele fica chateado. Aí a Mesmo gente assim, eu sempre fiquei tem tentando medo. conversar com ele, falar alguma coisa pra ver se ele me respondia, sabe? se ele Claro, me dava tá algum certo, sinal tá certo. de Tem que falar vida com o ali, se ele filho. tava me ouvindo ou não. É assim que funciona. English. Hey, Louie. Eita! Imagina seu pai ou sua mãe English. entrando no quarto vendo você falando com um peixe com cara de humano, falando English. E depois de 10 minutos tentando comunicação com um bebê peixe humanoide, isso aqui aconteceu. Hello. Have one. Não era grande coisa, mas foi minha primeira palavra trocada diretamente com um homem-peixe, então eu estava feliz. E essa felicidade não durou nem um minuto. No. Good. Ele não responde mais não, né? Bad. Fun. Ele cagou pra você, Play. Vitor. Como ele não tava me Cagou pra respondendo, eu achei você. que já era hora de deixar ele evoluir. Então eu desliguei o console e meti mais 12 horas no relógio interno Ah, do é Dreamcast. verdade, rapaz. This is your second visit today. É verdade. It is good to have you back so soon. The Nautilus has become prey to the parasitic mushroomers. Ah, ele conta a história and do que thus the aconteceu. Gillmen were born.
They are suffering from the cold. E então, a partir dessa segunda visita, você já tem que fazer o seu ritual, que vai ser agora diário. E de 12 em 12 horas, você volta aqui, aumenta o ar e o calor. Meu Só que agora amigo. o Gilman já tava bem mais comunicativo. Nossa, tá muito frio também. Hey, Eita, porra. hey, Dabinan. Tá falando ao contrário. Hey, Oh, yeah, bro. Eire. Tá Cu. falando cu? Tá falando palavrão? filha da- Falou, E claro, falou. a gente tem também que, a partir de agora, alimentar eles. Então, eu já coloquei uma food pellet aqui pra dentro e eles já saem nadando ultra rápido pra tentar comer ela. Minha segunda visita foi curta, porque eu precisava deixar com que eles evoluíssem, e vamos ver se no outro dia eles já estavam melhores. Gilman has learned human words. Aí, ó. Try speaking to him. Ele aprendeu! Haven't already. Aparentemente, eles estão com frio. Vou aquecer eles aqui e já vamos tentar falar com eles. Olha! Aí, ele já falou hello. viu. Hello. Cagou. Hello. Yes. No. Ele não quer Já mais era conversar, oficialmente não. o segundo dia. Eles tinham aprendido palavras, mas eles não Falando me só respondiam. duas? Pelo menos eles estavam se alimentando e evoluindo. E nesse dia eu também descobri essa outra câmera aqui, que tu consegue olhar o aquário de Caralho. cima. Tem que segurar uns 2 botões, é meio bizarro. Lá ficar de dentro segurando o parece ser controle maior, assim, né? E completamente inútil, vou ser bem honesto com vocês. Só que Aí, infelizmente aparece- esse dia foi triste, cara. Por Foi quê? o segundo O dele dia morreu? e nada de Ah, tá. uma conversinha Porque não com teve o um Seaman, papo. cara. Muito trabalho pra fazer o Semen falar. Voltei então 12 É muito horas trabalho depois, mesmo, viu, bicho? enquanto Tem que eu tava tá agradando colocando o ar bicho. no tanque, Tem eu que tá percebi agradando uma o bicho coisa. demais. Pera, ele tá maior, ele tá maior. Opa! Hello? Opa. turn up the heat. Turn up the heat. Turn off the heat. Ah, Oh, goody. Aí, ele ficou feliz. About time. Goody. ele tava muito comunicativo e tava super fofo comigo. Tava sendo uma experiência incrível, até que... Rapidinho, chat. Calma aí, mano. O Kaká. Olha essa porra, tá sugando outro. Cagador de cima. Olha a cara, Oxi. mano. Ele tá com dor, ele tá com dor. Caralho. Ele tá Ele tá com sofrendo. cara de dor mesmo. E o outro tá Deus muito do puto, céu. o outro tá muito puto. Ele morreu. Caralho. Cara, a natureza é terrível. É mesmo. Bom, aí eu achei que já tinha sido, né? Experiências demais por um dia. Então vamos voltar daqui 12 horas e ver como é que tá o nosso peixe agora que ele matou o irmão. Meu Deus, mano. É, realmente Meu é mais uma Deus do céu, a experiência natureza. mesmo. Cadê o Fábio? Eita, ele tá Olha diferente. o tamanho dele. Caralho, tá grandão, Fábio. Eita, mano, Eita, mandou merda. porra. A voz dele. Que atitude Caralho. é essa, cara? É o Fábio, porra. Ele mandou um yay. Ele tá feliz. It's about time. Aí, ó. Ah, te fuder, pô. Cara, e todo... It's about time. Agora ele tava falando bastante, ele já It's era mais about velho, time. só que ele tava com uma atitudezinha desagradável. Então eu ficava atacando ar nele só pra ver ele flutuando lá pra cima e eu ficava feliz. Sim, eu buscava vingança com um peixe 3D. Tá certo, tá certo. Todo nojento, babaca. Que isso? Dá Que pra é fazer isso, cócegas mano? nele. Fábio tá todo tico-tico, man. Stop it. Stop it. Stop it. Hey, I've got something to say. O quê? Hello, I just remembered something. Some What? of my memories are coming back. There was Oxi! this French man named Jean-Paul Aí, contando a Gasset who was história do trying to jogo. raise me, and he made this cage to hold insects. And there were a lot of really tasty-looking insects in it. Ah! Is it still there? O legal do Seaman tá ficando mais velho é que agora ele mesmo consegue te comunicar as coisas, sem precisar do narrador ou de ficar se chacoalhando no lugar. Então ele nos ensinou a ir nessa jaula de insetos, fazer uma criação de mariposas e aí a gente consegue pra dar as alimentar larvas delas pra pra eles se eles. alimentar. Mas Legal. claro, a gente tem que cuidar também dessas Da mariposas. mariposa. Então a gente tem que estar sempre tacando spray pra manter tudo muito bem aguadinho aí pra rapaziada. Agora que eu já consegui alimentar ele, eu ia tentar conversar com ele de novo, ver se agora ele tava de melhor humor. Hey! Ele não Sim, responde man. não, mano. Tomando ghosting do... Mano, ele Nesse nunca momento eu li na responde, pô. internet que talvez tu poderia tentar dar um nome pra ele. E dando um nome pra ele, sei lá, teria um pouquinho mais aí de uma afinidade contigo, quem sabe. Mas I ele- will give you a name.
I will give you a name. Acho que a gente odeia só. Ele não I gosta de tu, will não. give you a name. Como o Seaman não falava comigo sob hipótese alguma, eu comecei a ter que ir pra segunda opção, Aí é que era foda, meu viu? microfone estar estragado. Como eu Eu já ia pensar, já ia dizer isso aí agora, mano. ia testar isso? Usando outro jogo chamado Mr. Driller. Esse jogo é um dos poucos outros jogos para Dreamcast que também usam microfone e você consegue ver ele sendo aplicado em tempo real. Hello. É, bro. Ele tá então. funcionando? Ó, Parece drill, lagado, que porra é essa? drill, 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 drill. Depois dessa pesquisa extremamente Quero ver um precisa feita pelos nossos cientistas de campo aí, eu pude observar que o microfone estava de fato sendo identificado pelo Dreamcast. Mas podia ser que ele não estava identificando No palavras, jogo, né? e sim só tipo um... Então agora a gente precisava de um outro método para testar se esse microfone conseguia realmente pegar as frequências necessárias da minha voz. Só a título Mas de curiosidade tudo, mesmo, mas eu vou tentar tudo plugar pra isso. o microfone do Dreamcast na entrada de microfone que tem no meu Rode. E vamos ver se isso vai dar certo. E é assim, rapaziada, que o Seaman está me ouvindo. Ah, então ele tá A ouvindo, tá qualidade é funcionando. terrível, eu não vou falar muito tempo com vocês por aqui, e é por isso que talvez ele não nos ouça muito bem metade das vezes que a gente fala com ele. Pelo menos plugando isso aqui, eu consigo confirmar de uma vez por todas que o microfone está funcionando. Mas Ou não, também né? com uma qualidade tão ruim que eu não culpo o Seaman ruim de não mesmo. conseguir nos ouvir, porque... pelo santo amor de Deus. Agora que a gente já sabia que tava tudo funcionando e era assim identificável a minha voz, queria dizer só duas coisas. Ou eu tava fazendo Seaman. algo de errado, ou O o Seaman era um Seaman- desgraçado. Hello, Seaman. I'm a little hungry. Aí, ó. Good morning. Ele tá sempre cagando, pô. Obrigado, risada. Enquanto o Seaman me ignorava, pelo menos a gente ia conseguindo fazer as larvas que a gente precisava pra alimentar ele, né? Já que eu precisava dele vivo Cara, pra se um todo- dia ele fosse conseguir conversar comigo. Hello. It's rather difficult making out what's on the other side of this glass. So let me inquire. Are you a male or a Aí, ó. female? Um meio. A meio. A male. Tá bom, então. I am a male. I am Hey. a male. I'm talking Ah, to ele you. não tá ainda- não So tá- are you up to answering my question now? Yes. What I wanted to know was, it's rather difficult making out what's Ele on the repete other em side of tudo. this glass. Fala So só let male. me inquire. Are you a male or a female? Male. Não, mano. I'm a Male. 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 Female. Ele Whatever. cagou, não respondeu O primeiro ele. dia de gravação do jogo foi basicamente isso. Era eu tentando conversar com esse peixe, não- ele não me ele não respondendo ouvia, nada não. e ainda sendo grosseiro comigo. Ele não ouvia, não. Me. Water I've got. Now I need food. Pelo menos ele deu sorte que a essa altura já tava cheio de larvas pra ele comer. Então pelo menos morrer de fome ele já não ia, por mais que eu quisesse a essa altura. I'm hungry. Desgraça dessa aqui pra ele. Yum, food. Hey, thanks for the food. Pelo Thanks for menos the agora ele tava food. sendo um pouco mais cordial, já que eu alimentei ele. Só porque ele então, pediu obrigado. aparentemente, grande parte dos problemas de temperamento dele são por estar com fome. Só que a gente veio aqui pra falar com peixes. Eu comprei É, mas não esse tá equipamento funcionando, maldito né? desse microfone pra falar com peixe. Então, como é que eu falo com esse maldito desse Esse desgraçado, não. Então, rapaziada, Tem que apertar é um uma botão. situação muito engraçada. Eu sei que vocês Tem que apertar um botão, mano, pra falar no microfone. vão rir muito aí em casa quando eu explicar que eu não li o manual e aí eu não vi que tinha que apertar o botão A pra falar com ele, sabe? Porra, Segurar o Vi! botão pra ele me ouvir. Aí é foda, Barão. Engraçado, né? É engraçado. É. Aí é foda, Barão. Se ele me responder um Aí. A que seja, eu já vou estar feliz. Vamos ver. Nossa, é o momento. Vamos, Seaman. Seaman. Put the heater on for me. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Oh, yeah. Ai. Ó, Hello. Hi. Aí, ó. Aleluia, mano. Ah, porra, ele me pediu comida. tá comida, filha da puta. Ask me a question. I have nothing to say. Aí, agora ele tá ouvindo pra caralho. I'm a little hungry. Cara. Dá comida pra esse Ele tava arrombado, clamando mano. por comida, então eu fui dar uma olhada como é que estavam as larvas. Só que
elas tinham evoluído pra esse Borboleta? casulo com o rosto Ah, que logo ia mano. virar uma mariposa. Oxi! Super normal. Então tive que pular mais 12 horas pro futuro pra que alguma larvinha tivesse nascido dos ovinhos que tinham ficado pelo chão, Ele não come já não, que o né? resto todo já tava em forma de casulo. E aí então com essa larvinha eu pude alimentar ele pra gente poder seguir conversando. I will give you a name. Hey, settle down there. Caralho! Tá, foi, cara? Qual é, cara? Por mais que ele ainda estivesse fazendo de difícil, Ele é provavelmente relutante. passando pela fase de aborrecente dele, eu ainda conseguia fazer ele pelo menos me perguntar aquelas questões que ele tinha me perguntado antes. Are you a male or a female? Amei. I'm a male. You're a male of the species, Yeah. Yes. Well, I was hoping to meet a Ah, lady, cara, but mano. I guess Porra. I'm not in a position to be too choosy, am I? O problema, e na verdade o que pra mim talvez Safado. seja o pior problema do Simen, é que mano. de vez em quando ele simplesmente não te ouve, ou não identifica o que tu tá falando e te deixa Ele no voando vácuo rapidão. por muito tempo. Algo que com certeza hoje em dia não seria assim, mas na época o reconhecimento de voz não era tão bom. Então muitas vezes eu ficava cerca de 2, 3 minutos falando completamente sozinho. O que fica extremamente ridículo se tu considerar que eu tô tentando falar com um peixe virtual. então, Depois né? de um tempão me ignorando, ele finalmente resolveu começar a me perguntar coisas pessoais, como minha idade. I am wondering about your age now. Tell me, are you in your 12? 20s? What month is your birthday in? March. You were born in March? Yes. That's a pretty windy month for a birthday. I hope you get a lot of sweaters. Como deu pra ver aí, Oxi. ele acha que março é um mês muito ventoso. Na verdade, isso é porque ele acha que eu tô O nos local, Estados né? Unidos por estar Então. jogando uma cópia americana no jogo. Então. Isso vai acontecer aí com outras referências que vocês vão ver aí no futuro. De qualquer forma, ele também me pergunta o dia do meu nascimento. E aí vem uma coisa muito interessante. Ele me diz uma outra atriz que nasceu no mesmo dia que eu. That's also the birthday of Lucy Lawless. Quem é You Lucy should give her a Lawless? call sometime. Oxi, You've got so much in common. oxi. Sim, Simen, eu tenho muito em comum com a princesa Xena. E aí Ah. me bateu um terror, porque eu parei pra pensar, se ele Igual. sabe que a data que eu nasci é o nascimento dessa mulher também, quer dizer que ele sabe de outras 364 datas só pra poder É comparar com a verdade. data de outro É famoso. verdade, E pior ainda é provavelmente. imaginar as pessoas que eles citam o nascimento, né? Porque pode ter coisas bizarras aí no meio que a gente nunca vai saber. Eu não vou ficar testando 364 nascimentos aqui, não. If my calculations are correct, you must be an Aries. Aí, ó, ele ainda faz Oh, cálculo. brother. A lot of Aries don't finish the things they start. Que isso? If you do that to me, Ah, I'll be belly Tommy. up in my tank in a couple of days. E... Olha, se tu seguir com essa Tu atitudezinha, viu aí? talvez aconteça mesmo, Tu viu aí, Do you know otário? Pikachu? I am Seaman. Oxi. Get it right. Hey, Seaman. Oi, oi. Oi, E oxi. este foi meu Dreamcast resetando. Aí é E foda. perdendo o save do Seaman. Uhul! Nossa, tudo que eu falei com ele Nem foi perdido, gurizada. Que fudendo, legal! mano. Nem Desligou de novo, fodendo. gurizada. I love you, o Dreamcast. Como vocês puderam ver aí, meu Dreamcast resolveu que não ia mais funcionar direito. Que ele queria mano, no ficar meio do desligando vídeo. sem pausa, mesmo ele estando com vários mods que tecnicamente fariam ele rodar melhor do que um Dreamcast normal. Foi aí que eu resolvi dar uma de técnico e abrir essa desgraça. E definitivamente eu tenho formação em eletrônica e mais com certeza ainda eu sei Aí, ó. exatamente o que eu tô fazendo aqui nessas É ironia, gravações as quais você está É olhando. ironia, Brincadeira, né? eu sei algumas coisas, como por exemplo essa placa aqui, que é um GD-EMU. É uma modificação para que o Dreamcast rode jogos pelo cartão SD. E onde eu achei que morava o problema do console, No já que cartão ele não tava SD, né? conseguindo iniciar, eu imaginei, tá, ele não tá conseguindo ler mais os jogos de dentro do SD. Então eu retirei a peça, peguei um álcool Deu uma isopropílico, que é limpada. um álcool especial, derrubei ele em cima da minha mesa Porra! e depois passei um pano em cima fingindo que eu nunca derrubei ele. Tá Tudo, bom. claro, Tá extremamente técnico. Mas falando sério, isso daqui é pra você limpar os contatos, né, das suas placas, dos seus circuitos em geral. Ele seca muito rápido, então não chega a estragar nenhum dos seus equipamentos e é muito bom de vez em quando você fazer uma limpeza. Não estou te indicando a fazer isso porque vai que você quebra tudo, né? Mas pesquise antes, pelo amor de Deus. E também por descargo de consciência eu aproveitei para limpar a fonte do console, que talvez seja uma das coisas mais importantes. Porque a minha outra suposição é que Falando não nisso, tava eu tenho passando que limpar meu energia que computador, hein, deveria bicho? para ele conseguir nem
Eu comprei iniciar faz mais. tempo, nunca fiz uma dei limpeza limpada nele. ali porque poderia ser sujeira acumulada de uns anos. Quero lembrar a todos que eu não sou técnico, que eu provavelmente fiz isso das piores maneiras possíveis e Tá, completamente errado, mas eu estava em um porra. momento desesperado do ser humano, Calma, eu precisava falar com um homem peixe. Então eu montei o console todo de novo, liguei os cabos nele e testei. Tava ligando. E não só ele voltou a funcionar, como também lá, não ó. parou ainda, mesmo depois de umas boas O homem é semanas bom desde que eu demais. fiz essa limpeza. Valeu, homem é álcool bom isopropílico, demais, por salvar filho. minha vida. Então, Miguel, eu consegui falar com ele, ele começou a me fazer perguntas, eu respondi todas, e meu Dreamcast desligou antes de eu poder salvar. Eu fiquei, tipo, uns 15 minutos direto falando com O que alimenta minha teoria de que isso nada passa de uma grande creepypasta. I'm freezing. Aí, ela tá vivo. Meu Deus, mas tá muito gelado mesmo. Porra. ele. Era pra estar 20, tá 9. It's about time. Ah, vai te Eita, fuder, bad porra. time. Tem tudo de mão beijada, ô, seu palhaço. Né, precisa Só que fazer há nada. 2 dias, te cuido. Precisa Nessa fazer visita, nada. finalmente saiu do casulo uma das mariposas. E ela era amedrontadoramente gigante. Tá E porra. pode voar por aí e parar bem na sua cara. Perdão Caralho. às pessoas que têm fobia. Consegui pegar uma moth. Acho que eu posso dar pra um deles. Ela não fala, não? Nice. Ela voou. Ela Ah, tá não. voando? Tá ali. Tá ali. Come ela aqui, porra. What is it? O que é O isso? Arezet, a comida que tu pediu, filho da puta. Mano, aí. Come. Ah, não, vocês não vão comer. Eles não comem borboleta, Você tá me não. dizendo que eu matei esse bicho aqui por nada? Eles não comem borboleta, não. Era as larvas do bicho? Eu acho que era só a larva. Eu acho que o bicho é meio... Afogou uma... Então, nesse momento de desespero por ter matado uma mariposa gratuitamente, sendo que elas colocam os ovos que nascem as larvas, eu precisava desses Meu ovos. amigo. Eu testei uma coisa que eu não sabia se ia dar certo. Hey, do I Eita. grab you? Eita! Oxi, Now, what are you tá puto. doing? Hey, do I grab... Ask me a question. Whoa, keep it down. Tá porra! Talk to Ele me. é muito grosso. Ele é muito grosso, mano. Mano, ele falou que pedão. Ele te olhou com uma cara de safado do caralho, velho. Então a gente passou mais um dia pra ver o que acontecia e agora tinham nascido aranhas no meio do nosso viveiro de insetos. Mano. Por mais que desse pra pegar ela, eu resolvi Ele não não come, alimentar os peixes com ela porque talvez ela pudesse dar algum problema. E de fato eu tava certo, ela não era um alimento igual Eu aos outros ficara e deixava eles doente. envenenados. O único lado positivo da aranha é quando tu pega ela e larga ela lá de cima. Então eu ignorei a aranha e voltei pra dieta comum deles de comer larvas, né? Que eles já estão bem felizes aí, claramente. Tá, tem dois, tá explodindo bom. as larvas quando comem. Ele só Never eat again. Oxi, do nada. Ah, porque ficou cheio, ficou cheio. E agora Ele que ele ficou tava de cheio. buchinho cheio, ele podia finalmente voltar a conversar comigo. So, are you still in school? No, I'm not. As perguntas nesse início são bem básicas, tipo, se tu frequenta a escola, se tu namora, etc e tal. Coisas que ele vai nos perguntando pra nos conhecer melhor e ir decorando essas coisas sobre a gente no futuro. É O um problema IA é que às mesmo, vezes então? ele para de conversar e tu tem que ficar esperando até É ele foda querer mesmo. conversar de novo. Ah, não. Lá Ask vem. me a question. Caga, ele caga. Ele Fuck you. caga, mano. E essa atitudezinha dele muitas vezes é causada pelo microfone não ajudar e ele não entender o que eu falei, ou por ele mesmo ser um babaca. Então aqui vai uma situação em que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Quando ele me entendia, ele era um babaca, e quando ele não me entendia, ele entendia algo completamente diferente e fazia eu ter que repetir tudo de novo. What do you do for a living? Ele é muito arrogante. I'm an artist. What's your job? I'm an artist. Well, as satisfying as that sounds, it probably doesn't pay the bills. Caralho. Que cuzão, Caralho, mano. Não tá errado. Well, you're right. You're Não, a mata criminal. ele. Oxi. Olha que... I'm going to try this again. Ele vai What matar de do novo. you do for a living? No. Você é burro. What's your job? Fala um I'm trabalho a como... terrorist. Okay, Isso I'm não going to trabalha. Ele não try this entendeu, não. once more. What do you do for a living? Fala um trabalho comum. I work Lawyer, at a vai. supermarket. Isso. You work in marketing? Meu amigo. Yeah. É, Tá bom, pô, tá é. bom, É, tá bom, sim. isso aí. Sim, é. Your finger on the pulse of the American public. Too bad most of them are brain dead. O cara só critica. AC, man. O cara só critica, Suck pô. my pee-pee. Yes?
Como ele tava falando mais comigo, eu pensei, pô, não vai custar nada eu tentar dar um nome pra ele de novo, né? I will give you a name. E eu fui ignorado de novo e só voltamos às questões Eu acho que é porque tem que dar o nome a ele, não é não? Tipo, eu vou... sei lá. normais. Foi nadando pra te fugir. Sex? Oxi. Tá fugindo de tudo. No. But thanks for asking. Oxi. Como eu dizia, só questões normais. Mas na verdade eu Tá fico bom. estimulando ele a falar porque as perguntas dele são as que importam pra evolução e não as minhas. Então as minhas são só pra tapar buraco. Do you like Hello Kitty? Hello Kitty é bom. Yes? Aí, ó. Porra! Do you Ele find gosta. her attractive? Not right now. Do you wanna see Nesse my momento. penis? It'll cost you $1. Oxi. Oxi. You are sexy. Hey, Seaman, don't play that. E por mais tecnologicamente impressionante que o jogo seja, até hoje em dia, da gente tá conseguindo conversar com um peixe, ainda tinha horas que ele entrava numa tangente e não calava mais a boca sobre algo nada a ver. Wouldn't that piss people off even more? Ele é I'm cínico. telling you, I'd much prefer another human answering. Like, maybe they could hire temporary counselors to wait with you and help iron out your problems. It seems as if it would be in the company's benefit as Mano. well. For once their customer service operator gets to your call, Então, um tempão falando sobre... Caralho, mano. Então depois ele discorrer por 5 minutos sobre call center e como poderia ser melhor, a gente tava tão puto que a gente começou a tentar sacanear ele e fazer ele falar alguma coisa bizarra. Your name is Osama. I'm Seaman. Ele No, não your aceita. name is Osama Bin Laden. Oh yeah. Oxi. Did you explode the Twin Towers? Quiet. Acho que nem... Are you Jew? No, I'm fine. Eu acho que ele não... Acho Tá que aí ele não uma linha entendeu, boa pra pô. stand-up. Como aparentemente o assunto sobre call centers tinha cansado demais o rapaz a ponto de ele não querer elaborar mais nenhuma questão pra gente, eu aproveitei pra dar mais uma aguadinha ali 24 nos horas. insetos e voltar no outro dia. Are you married? No, I ain't married. It was a pretty simple question. Ele vai Let's perguntar de try novo. this again. Porra. Fala não, mano. You married? Não. Nossa, ele ainda No, falou I'm devagarinho. A cara dele. No. Olha a You cara are desse married? filho. No, Mano, I mano. ain't. Mata Hold ele. on. I've got the worst gas. Oxi, Na do moral, nada. rapaziada, quando ele não Do ouve o que nada, tu tá mano. falando, ele simplesmente solta uma piadinha e sai fora. Ao invés de repetir direto a mesma coisa de novo, ele fica te obrigando a esperar horas e horas até ele tá afim de falar contigo mais uma vez. Do you want some food? You Cagou. can go away. Porra! Aí, ó. E aí, depois de 30 minutos, quando tu já tá ficando maluco e não quer mais nem conversa com ele finalmente volta a te perguntar as coisas e tu começa a querer ficar zoando com a cara dele. Do you like girls? No, I like boys. Then do you have a girlfriend? Mano. No, I like boys. You do have a boyfriend? Aí, ó. Yes. I'm not surprised. You stud. What month falou is your seu lindo, sweetie's não. birthday in? January, Brazil. What day is your honey's birthday on? The 15th. The 16th? 15th. That's so sweet that you remember. You're the sweet one, you're hot. Oh yeah. Então, depois de eu falar tanta coisa pessoal minha e do meu namorado inexistente, eu achei que talvez ele agora estivesse sentindo um pouquinho mais de confiança em mim pra finalmente me deixar dar um Oh, nome pra yeah. ele. Let me give you a name. I'm Seaman. Ele só quer se chamar de pelo visto Seaman. não. E aí, enquanto eu tentava pegar a atenção dele na sinceridade, ele começa Eu acho que tinha que estar dado o nome a ele quando ele era pequeno. a me falar de signos. Yourself being an Aries and your partner being a Capricorn, your relationship must be rather challenging. While Aries are known for their extroversion and spontaneity, Capricorns are known for their gentle nature and Ô meu amigo, eu achei que eu tava jogando um jogo de videogame e não a sessão horóscopo da revista E tá Caras. vendo aí? E depois disso começou a me perguntar
Do you have any kids? Oxi. No. Children could bring you great joy Aí, ó. if you don't wring their necks first. Mano. Então, como eu vi que ele tava com umas tendências meio psicopáticas, eu Que resolvi é isso perguntar assim, umas man? coisas, né? Have you killed someone? I think I can. I think I can. Que isso? Oxi. Ele me jogou fezes. Olha aqui. Acho que ele tentou te matar. Caralho. Mas falando sério, às vezes é maneiro trocar uma ideia com ele, porque ele vai te perguntando algumas coisas pessoais tuas e depois ele vai lembrando disso ao longo do jogo e vai falando coisas engraçadas. How vai is your trazendo coisa father's relevante. health? Aí, He's fine. He's okay then? Yes. Yeah. What month is your dad's birthday in? Porra. Porra, é só isso o assunto dele. January. Your dad and your sweetie were born in the same month? Ah, ele lembra. Maybe deep down they're more alike than you realize. Mano. Que isso, pô? Mano, Que é isso, mano? So when is your dad's birthday? The 21th. The 31st? Yeah. Tem que- Mano, vai pra porra. 21th. All right. Let's try that again, Mushmouth. Puta que- On what day was your dad No. born? The 21th. The 18th? É, fala que é, um. 21th. Ele vai cagar e vai sair fora. I'll remember that. Your father's birthday is Ah, important, ele you escutou. know. Is Yes. your mother in good health? Caralho. Yes, she is. She passed away. No. Ele ficou Let's triste. joke about this, all right? If she's alive, then Ficou how bravo is ainda. She's alive. she passed away? Mano. E de alguma forma ele saiu de achar pra sempre que a minha mãe faleceu pra isso aqui. Are you happy? I'm anything you want me to be, Mano. sweet cheek. Que isso, Oxe, do cara? nada, mano. depois Ele não, começou a ele agir não falou muito que não cortava pra esse lado, ele Is falou. your significant other in the room right now? No, he's not. Is there anyone else in the room besides you? No. Good. I have something I want to ask you. Eita. Come que isso? closer. I don't want anyone to overhear us talking. Mano, que é isso? Okay, Ok. here's what I want to know. Diga. Are you fooling around on the side? Que isso? A pergunta. Fala aí. No, I'm not. Oh, you are you? No. No. Mano, You're not cheating? No. Oh, come on, tell me the truth. Who am I going to tell? The Rock? So come on, are you having an affair? Qual é o teu problema, cara? Acho que esse é um bom momento tá pra perguntar curioso, pra ele tá você se curioso. você tem o sonho de Ele tá repente fazer um curioso. jogo mais insano do que esse ou melhor do que os que eu faço aqui. Talvez seguir profissão nisso algum dia na sua vida. Então esse é o lugar perfeito pra você. Os cursos online da EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que tem mais de 150 cursos e 60 mil alunos. Cheia de profissionais ultra bem qualificados, tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem interesse em tecnologia, marketing, criatividade, moda, audiovisual, negócios, a EBAC tem um lugarzinho pra você. Para exemplificar bem isso, eu vou usar o curso de Game Designer e Desenvolvedor Unity que eles têm. Nesse curso, como o nome já diz, você vai trabalhar bastante com os princípios do Game Design e ao mesmo tempo programação em Unity, que é uma das ferramentas mais usadas para criar jogos hoje em dia. São mais de 80 horas de aulas e 3 jogos mais 2 Aí, ó. projetos que você vai conseguir fazer para aprender a criar jogos em Unity. E isso é muito importante porque o Brasil tá no 13º lugar na posição mundial de países líderes no mercado de games. Já são mais de 2 bilhões de dólares no mercado de games brasileiro. E é por isso que tem mais de 375 estúdios de games espalhados pelo Brasil, onde se você fizer o curso, quem sabe você pode ir lá para trabalhar e sair com um salário médio inicial de 6 mil por mês para desenvolvedores de games, podendo chegar até 18 mil de acordo com a região, carga horária e nível de experiência. E tudo isso que eu falei é apenas sobre um dos cursos da EBAC. Então você pode ir atrás e ver exatamente o que você acha que encaixa com a sua personalidade e o seu desejo de profissão no futuro. E eu te garanto que provavelmente a EBAC vai ter o curso certo pra você. Dá uma olhadinha no link da descrição que agora mesmo tá rolando o junho da virada. Então os cursos estão com até 60% de desconto. E aí você já faz um combo com o meu cupom exclusivo de R$200 de desconto pra você também. E acho que sai uma boa pedida. Tamo junto. Link na descrição. Acabou, É acabou. nóis. Voltamos. Do you know Pyong Lee? Ele sabe nem quem é Pyong Lee, mano. Pyong Lee era nem Gonna nascido. kick your balls.
Do you like Dali. yourself? Oxi! Yeah. So, you're saying you dislike Ele yourself? falou yeah, mano. Ele falou You like yes. yourself? Yes. I'll bet you like yourself. In Oxa. fact, I'd guess you like yourself at least twice a day. Ah, que isso? meu mano. cara, Wrong with liking mano. yourself. I like you too. What's the one thing you like most about yourself? My creativity. Your private part? Ele ouve o que ele Then quer, mano. what do Ele you escuta o like que ele about quer. yourself? My ass. No wonder you like to play video games so much. You have an unusual attachment to your joystick. Oxe, mano. Então, depois de milhões O cara de só fala perguntas sobre e de ele enfiar a sexo, cabeça mano. dele profundamente Parece dentro de eu. uma rocha, eu desliguei o console e quando eu voltei mais tarde, ele tava assim. Ele tinha agora 4 patas ao invés de só nadadeira simples. E ele começou um assunto comigo até interromper ele de uma forma estranha. You own a computer? Yes, I do. Whatever. I'm feeling Oxi. the need to breathe. Que é isso, mano? It's Mano. time for an adult swim. Mano. Que é isso? Mano. O cara me perguntou Mano. se eu tenho um computador, eu respondi, ele começou Eu a tô transar, acreditando. mano. Tô acreditando A nisso não, cara mano. desse estilo Eu não do tô Are you acreditando. guys having sex? Eu não tô acreditando nisso não, mano. How is your sex going? That was very nice. Morreu! Matou. Oxi. Caralho, eles... mano, fiquei triste. A gente criou história com isso aí. Tem outro lá ainda. Adeus, amigo. Isso que dá transar, né? Que nem filme de terror. Quem transa primeiro É, morre. filho. Então, depois de acasalar com outro Seaman, ele resolveu que tava na hora de manter a evolução dele rolando. E pra isso a gente precisava tirar essa pedra que tava obstruindo alguma coisa. You want to move the rock, eh? Sim. Well, if you want my help, you're going to have to answer my riddle Oh, first. If a human types 60 words a minute for 8 hours a day, 6 days a week, what does it have after 7 months? Dor no braço. A baby. Very good. You're smarter than I thought. Então, rapaziada, eu pesquisei na net Era isso mesmo? e a resposta correta era para ser síndrome do túnel cárpico, ou seja, provavelmente uma piadinha, né? Carpa, peixe, cárpico. Só que eu respondi baby. E ela Só aceitou. baby. Olha, ele vai tentar me ajudar a tirar essa pedra daqui. Puta. Keep your hand on it. Ah lá. Nice. A few more of those and we'll be on our way. O problema é que depois de empurrar um pouquinho, ele já se cansa. Vai ter que esperar my ele, né? back. Maybe a little later. Então você tem que esperar, tem que esperar. ele se descansar, né? A princesa se acalmar e se endireitar Ele tá para que possa cansado, empurrar de mano. novo. E até lá, você Oxi. sabe, né? Que isso? Nossa, que medo. Ele virou, achei que ele tinha morrido. Eu achei que ele tinha morrido também. I'm gonna pee if you don't stop. Eita porra. E o assunto da vez era computadores. Ah, essa eu So, what duvido. do you use your computer for? Work. Oh, you use it for creative Aí, projects? Yes. Whatever happened to plain old pencil and paper? I mean, what happens to your masterpiece when the power goes off? Caralho, Food for ele thought. mandou a cara agora, viu? Tu foi criado com um computador, tá falando isso pra mim? Would you say the computer makes your life easier or more complicated? Easier. I'll bet it's made your life easier. Sim. All you do is sit on your human butt and think Caralho. of stuff and it makes your Mas ideas isso é... into art for you. Isso é uma E ofensa. claro, depois de dar um socão na minha cara, ele tenta aliviar isso com mais um dos seus clássicos monólogos de 2 ou 3 minutos de duração sobre computadores na época dos anos 2000. But I still think the good that computers have brought to the world outweighs the evils. It's just important for you humans to communicate with each other and not become overly dependent on your machines.
Tarde demais. Tarde demais mesmo, viu? Então, depois de conversar com esse peixe maldito por meia hora sobre computadores e descobrir que ele 20 anos atrás já sabia os problemas que iam rolar no futuro, eu tentei mexer a pedra de novo. Again? Come on, I need a little Ele só rest. quer Meus descansar. amigos, o cara Eu achei estava melhor ir no muito outro dia, pô. preguiçoso. Então eu desliguei o console, passei umas horinhas fora e liguei ele de novo pra ver se o cara já tava pronto. What do you have if you put a cat in a fishbowl? O cara tá cheio de A piadinha fat agora, cat. pô. Right you are. All right, I'll help you Ele with tá the cheio de rock then. piadinha, né, E, boy? gente, eu Agora. cortei as milhões de vezes que eu tive que fazer isso. Eu acho que são 4 ou 5 empurrões nessa pedra, todos com espaços pra ele descansar e sempre com aquele maldito quiz antes. Mas pelo menos a gente chegou aqui. Ele tá empurrando sozinho? Eu Ele acho é que o não fodão. precisava, acho que Onde não ele vai precisava tu levar? fazer nada. Oxi. All right. Ih, vai Finalmente ficar ele na terra conseguiu agora? tirar a pedra e isso era um ralo que estava tapado. Então agora a água tinha secado e eu achei até que ele poderia talvez morrer, mas eu estava enganado. Porque ele tinha agora um laguinho aí criado por ele mesmo para ele poder ficar dentro do aquário dele, que agora tá mais para viveiro já. Mas claro que essa evolução foi só no corpo dele, porque na mente dele seguia só a infantilidade. This World Wide Web. What do you use it for? Work. But surely you must take advantage of the many Ó, o cara, entertainment mano. Ele só pensa opportunities nisso the mesmo. web offers. Ele só pensa nisso For mesmo. example, I hear there is a plethora of naked human images floating Qual é, around on cara? the net. Do you prefer to keep in touch with people through email or the telephone? E-mail. Yes, I know what you mean. Those emoticons just can't be expressed with words. Yes. Smiley. Mas ele não é feito só de bobagens, não. Como eu já disse, ele às vezes resolve conversar com você sobre coisas mais pertinentes. E é interessante que alguns Filosóficas. assuntos de 20 anos atrás, hoje em dia são coisas que realmente estão acontecendo no nosso mundo. There are a lot of really amazing things about the internet, but as with everything else, it's not completely perfect. Pretty soon, people won't even need to leave their homes in order to conduct their daily business. Exatamente. You humans are going to get lazier and less mobile, and forget how to deal with each other face to face. Rapaziada, o Caralho, futuro inteiro da realmente. sociedade já tinha sido desvendado por um peixe robô 20 anos atrás. Porra, é porque tem os estudos relacionados. Não, mas eu tô ligado que o Vitor tá brincando, mas porra. Reflita sobre isso. Mas pouco depois dele soltar essas E lindas ele vai sair da palavras água? pra gente, sair aconteceu da algo água. bizarrésimo. Nossa, eu já ia sair. O que tá acontecendo? Porra é essa, mano? Eu confesso que isso me pegou bastante desprevenido e eu não sabia muito bem o que fazer. Porra, Ele simplesmente é essa? saiu da água e começou a gemer de dor e eu não sabia se ele tava morrendo, se isso era parte da evolução dele de fato. E eu só fiquei ali ouvindo ele gemer por cerca de uns 3 minutos. Porra. Sim, man. Sim, man. Mas mais bizarro foi o que aconteceu Porra. depois desses 3 minutos. Ele vai ganhar começou perna? a cuspir ovos. Oh my god. Ah, é porque eles tinham feito coisa, pô. Oh my god. Oh my god. Oh. Well, that was natureza. fun. Isso foi divertido. I'll call you. Bota na água, é pra tu botar na água, não? Ele morreu? Ele morreu? É, parece uma- rapaziada, pela primeira vez em um bom tempo eu não tinha mais ninguém pra conversar até que esses mini ovinhos cheios de Seaman aqui finalmente evoluíssem e pudessem falar comigo de novo. Então eu tive que ficar cuidando deles ali por um tempinho, garantindo a sua saúde. E pouco tempo depois aconteceu isso aqui. Tá porra! Pularam Simplesmente pra dentro nasceu d'água. pulando na água já direto, filha da puta. Hello? Is anyone Tá, out porra, there? já veio falar Yes. antes já.
Another weekend night with me, huh? Eles já nasceram direto sabendo conversar, então é um sinal que realmente era parte da evolução dele, ele ainda mantinha todas as memórias de quem eu era e tudo. E nesse dia eu tinha recém ido no dentista e tava com uma dor desgraçada no meu dente, então eu tava conversando com ele sobre isso. Feeling a bit under the weather, Yes. Oh, that's too bad. You know I hate to see my little humanoid in bad shape. You go rest up and I'll talk to you later. Eu sinto que a cada evolução que ele tinha, ele me tratava um pouquinho melhor, ele ficava um pouco mais carinhoso e mais próximo de mim em geral, a ponto de me deixar saber de algumas coisas ali sobre ele e sobre a vida dele. It gets lonely in here. I have to talk to someone. Anyway, as I was saying, at some point, about 5,000 or 6,000 years ago, humans finally came up with the greatest tool of all. As histórias dele. You know what that was? Wow. Language. Wow. Look at you. O homem é bom, That's o homem é right. The greatest tool of all is language. Without it, you wouldn't be talking to me right now. E o legal dessas fases dele é que ele começa a conversar bastante com você, então cada vez que ele ia evoluindo, mais coisas ele falava. Claro, às vezes ficava meio tedioso, mas tudo isso depende do assunto. E o assunto dessa vez estava bem interessante, pelo menos até... O cara tá... What the... Who's sucking on Ih, me? vai morrer. Hã? Oh, não! Mais uma vez eles estavam evoluindo, engolindo uns aos outros, o que é extremamente brutal, diga-se de passagem. E a natureza é tão bizarra que enquanto tava um bicho morto aqui, o outro tava assim, ó. Do you own another game system besides your Sega Dreamcast? Ele tem um monte. Yes, I do. Ele tem 5 Dreamcast. What do you own? Dreamcast. A PlayStation. Did you know you could get a disease playing with Go that? I'm kidding. See man make joke. Gostei, cara, gostei. What next generation game consoles are you looking forward to? The Last of Us. PlayStation 2. Wow, that's all I ever hear about anymore. Be original and buy another Dreamcast. Ele tem 5 Dreamcast. When you're going to need another one. Tem razão, Simei. Muito obrigado pelo conselho, amigo. So what games do you like? Sports? Shooters? What? Shooters. Does the violence in those games ever bother you? Souls-like ele gosta. Acho que nem tem o gênero Souls-like ainda, né? Theories that violent games can make a person jaded. Some people want you to stop playing those shoot 'em up games all the time and start playing games where you, I don't know, pick flowers and garden. Stardew Valley? You know. Eu acho que isso foi uma indireta pro Harvest Moon, porque o Animal Crossing não tinha saído ainda, então é tudo que sobra. Mas relaxa que ele ainda vai voltar nesse assunto depois. What would you say is your favorite game so far for the Sega Dreamcast? Seaman. No need to butter me up. I'm not your rich uncle, you know. E na moral, a pessoa que escreveu o roteiro do que era pra ele conversar sobre merece um prêmio, porque ele sai de Dreamcast pra isso aqui. Some people say that like most video game characters, I'm not real and that I don't exist. Can you believe this? It's a bit of a shock to say the least. I mean, if I don't exist, then what am I? Pois é, Am né? I just some imaginary creature? I mean, do you think I exist? É bizarro mesmo, pô. Well, at least you believe in me. Which is good because I believe in you too. You probably can't imagine the feeling. The shock of being told Parece you vídeo don't interativo exist. pra caralho, né, pô? Na você tá assistindo ali o peixe em sua vida, enquanto você pode conversar com ele. I'm living, I'm breathing, and I'm thinking with my heart and soul. I tell you, I exist just as much as you do. Please, I need some time alone to think about this. Que isso, o cara ficou triste. Ele ficou triste, Depois de ter essa crise literalmente existencial aqui, ele ficou um bom tempo realmente no canto dele pensando. Eu tentei conversar com ele, ele não queria nenhum papo. Passou-se um bom tempo e ele veio conversar comigo de novo. Agora, pelo menos, um pouquinho mais esperançoso. Okay, how about Os the Beatles é bom. Beatles then? Do you think they existed? Yes. All right. You see, you've probably never met these people, but you know they existed because they were on television and in magazines.
Well, the same goes for me. I too Ele tá am tentando on se TV convencer. and in Ele tá tentando magazines, se and convencer here you que are ele é even real. talking to me and thinking about me. So from that point of view, I exist. Aí, ó. Caralho, você tem um bom ponto. Ele e tem é em um bom momentos ponto. bobos como esse que eu acho que depois de dias conversando com esse peixe, ele simplesmente conquistou o meu interesse em qualquer coisa que ele tinha pra falar. People, places, and things exist only because you perceive them. When you see me and listen to me, I exist as a part of your consciousness. I become real. And because I can see you and hear you and smell you, you exist as part of my consciousness. And as I have a very limited attention span, once I forget about you, you will no longer exist. See ya. E aí está a clássica See ya. grosseria do senhor, né? Foi Mesmo embora, acabou. Demorou pra ficar assim. Acabou. It seems as if this subject's Mano, o cara most tá of chupando outra ali, tá falando de quê, cara? politics or philosophy, but rather movies and television. I'd like to know more about what your interests are in these areas. So, O cara first morreu ali off, atrás, cara. since you are in fact Tranquilos, human, cara, I'm tranquilo. assuming you like to watch movies. Tell me, do you prefer renting them or going to the cinema? Na moral, no o cara cinema é bom, hein? simplesmente não para de falar e tem um maluco morto ali atrás. Spending time with a loved one is always É bom good. mesmo. Just make sure all your quality time together isn't spent sitting in a dark theater not talking to each other. Justo. É verdade, né? É mesmo? Quando tu fica muito tempo no cinema, não tem como conversar durante o cinema, né? Tu pode até... Everything's going Ih, black. fudeu. Não! Caralho, eu acabei de conversar com ele, mano. Vocês estão se matando, que isso? Simplesmente vieram e mataram o cara que eu estava conversando naquele exato momento. E o cara que matou ele se virou pra mim e mandou essa. different types of movies. Which type do you like? Horror. You like a good scare, huh? O pior é que ultimamente eu também tô assistindo muito filme de terror. Eu gosto muito desse gênero. Yes. Pô, tem que mentir as coisas pra ele. Boggles my mind that people will pay money to have the crap scared out of them. Mano, eu assisto filme de terror não é pra ficar com medo, não. Tipo, eu acho bacana a história, tá ligado? Aquela rede de mistério. Eu acho interessante, acho legal. An experience most people hate in real life. Oh well, I know how it is to be scared. Bicho, o pior que... Depois de grande... Eu assisto filme de terror, não tenho medo mais não, pô. É engraçado. I'm constantly Claro, cara, acaba se assustando. Em filme eu nunca mais me assustei, não. Agora em jogo é direto. having nightmares about a large, hideous creature that is constantly looming over my tank and... Oh, wait a minute, that's just... E o cara vem chupar ele, quer ver? Qual é, filha da puta? Eu tive que mentir pra ele que meu gênero favorito de filmes era terror. Isso não alterou nada, só queria deixar bem claro que não é. Eu fui obrigado porque ele não entendia as palavras que eu falava e só entendeu isso. What would you say is your all-time favorite movie? Old Matrix. Boy. I've never seen that É porque é movie. novo. Porra, tá Perhaps perdendo, we hein? can watch it together sometime. Nunca vi. So I'm going to go out on a limb here and assume you Gosta, ele é like cantor, music. baitola. It's another medium you humans are fascinated with. Well, what kind of music do you listen to? Hip hop. So you like to throw your hands in the air and wave them like you just don't care. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. Hit the air, hit the air. E aí, no meio dessa conversa super tranquila sobre música, filmes e etc., ele resolveu me fazer uma pergunta que se tornou a mais desagradável. It struck me that I've been around you for quite some time now, participating in your Você daily não tem routines. amigos? However, I'm not quite sure exactly where we are. I'm guessing we are somewhere in America, but the details are fuzzy. I was wondering if you'd be so kind as to tell me which state we're residing in currently. We are in Brazil.
I don't think that's one of the 50 US states. E essa foi a ele razão sabe dessa não. pergunta ter sido tão desagradável. Ele simplesmente presumiu que eu era dos Estados Unidos e sabia alguma coisa sobre a geografia de lá. Então eu era obrigado a responder que eu era de um dos 50 estados dos Estados Unidos. Só que mesmo quando eu finalmente respondi que eu era de Nova York, ele começou a me perguntar de que cidade, de que distrito, e vou eu saber os distritos de Nova York. E lembrando, toda vez que você erra alguma coisa Ele ou se pode falar não com entende você. o que você falou, ele ou repete tudo ou desiste por uns bons minutos. Às vezes você tem até que resetar o console para ele tentar falar com você de novo. E eu fiz isso durante mais de 45 minutos. Meu até que Deus. finalmente ele ouviu e aceitou uma das minhas respostas. Let's try this again. What state are we in? Hawaii. So we live in Hawaii? Yes. Hawaii. Havaí é Hawaii. Let's pause here a second. Oxi. Oh yes, baby! Oh yes! I'm Meu okay Deus. Uhul, que Meu legal, ele Deus, finalmente entendeu mano. que eu sou do Havaí, agora vai ficar tudo So bem. which island are we talking about? Oahu. Hey, settle down there. E aí ele desistiu de falar comigo por mais muito De novo? tempo. Eu tive que esperar por horas para esse peixe me ouvir de novo, só para poder tentar responder de que ilha do Havaí eu era, sendo que eu respondi corretamente. Ele tá parecendo um Filho do sapo. uma- Perhaps you didn't understand the question. did. I said, I did. you know, I did it struck me that I've been around you for quite some time. Daily Meu Deus, routine. cara, o que tá Meu vendo com esse However, I'm not amigo. quite sure exactly where we are. Eu vou poupar a dor de cabeça de Muito vocês. obrigado. Eu ouvi essa frase aqui umas 15, 20 vezes. Vamos skipar isso, foda. Ah, ele saiu pra fora de novo? Saiu. Ele tá Quando eu voltei no outro realmente dia, virou você um já sapo. pode ver que tinha um pouquinho Ele de uma realmente tá virando diferença um me sapo. esperando. Ele agora já conseguia ir pra terra e ficar nesse formato mais sapo mesmo. E não só isso, como agora eu tinha um sprinkler que eu tinha que usar pra deixar molhar ele ele. umidificado. E na verdade, ele nessa forma de Frogman, né, o Homem-Sapo é a imagem do logo Ah, do jogo, ele indicando come que a gente tava borboleta perto aí. do final. What do you do when you're with your friends? Video games. Well, at least you make it a sociable experience. Aham. Eita, Of pô. course, those shoot 'em ups that you like are probably more fun with other people. Sim. Caralho, ele lembrou que eu gosto dos É, jogos para do de esquecer o Super. que ele lembra. Ai, cara dele. Pô, ele não tá mais... Ele jogou bosta. Mano, ele me jogou fezes. E E deu aí, risada ele tá ainda. sorrindo desse jeito após me jogar fezes, filha da puta. So, I think I have an idea of what activities you and your friends do in your time together. Do you see a lot of them, by the way? Não. No. Well, that's too bad. It's tough to maintain friendships sometimes when you have a busy mesmo. work schedule. What counts is that they're there for you when you really need them and vice versa. They say that solitude is good for the soul, but sometimes it's good to get out and enjoy life with others of your kind too. I know you said you don't hang out with friends all that often, but when you do, or when you talk with them on the phone, what kinds of things do you discuss? Games. Ah, amore. Oxi. Do you consider yourself a romantic? Yeah. Quê? Acabei de falar de jogos. Bom, fora as mudanças É, corporais acho que ele virou óbvias. romance, mano. Ah, Oxi. porra. Ele agora faz barulho. Eu agora também senti barulho que de sapo finalmente mesmo. eles tinham alcançado o estágio último final? nível de afinidade. Então Ah. eu resolvi tentar uma coisa uma última vez. Dá o nome dele. I'll give you a name. Okay, I'm going to let you give Ah, me a yeah. name. When you've decided what you Fábio. want to call me, say, I'm ready. I'm ready. Meu Deus. I'm ready. All right then. Here's how to do it. You're going to say my new name 3 times. Each time I say now, say the name once. Got it? Now. Neymar. One more time. Neymar. One more time. Neymar. Okay, I'll remember that. Meu Deus, mano. O nome do cachorro da minha namorada é Neymar. Assim, é Neymar, tá ligado? Você lembra
Alguma pessoa lembra. A minha cachorra ela tinha dado crer até que Dragon Ball aparecia aqui, de vez em quando nos vídeos. Aí um ficou pra minha namorada. Aí o nome dele é Neymar. Next time you want to call me using that name. Neymar. Yes. You know, I have to say that I like it when you're around. Yeah. I get to be by myself so much during the day that it's refreshing to spend some time with another person, even if it is you. Ele tá ficando mais I verde. see you don't have that Parece. problem. Sim, Vitor do passado, muito bem observado. Por alguma razão, do nada, eles colocaram um efeito de fade que vai deixando ele verde aos poucos. E eu só reparei quando ele tava muito verde. E aí, depois de ficar verde, ele começou a puxar um assunto interessante sobre as múltiplas personalidades que a gente tem. People adapt to the situations around them. É mesmo. Often the way you act around your grocery store clerk won't necessitate Como quite é? as much ass kissing as when you're around your boss. The things you do with different people and when you're alone reflect your Ele realmente puxou umas questões muito filosóficas do nada. personality changes, I think. Well, I think I know you well enough to tell you that even I act differently depending on pior who que I'm assim, a with, gente- and a gente- it makes sense. Tende a se Everyone has comportar different em diferentes expectations of contextos, everyone né? else, and nobody expects me to pick my nose around them. Yes, that is my private moment. Don't tell anyone, please. E aí, finalmente, ele começou Como a é que ele mostrar cutuca o alguns nariz? traços Ai, de vai- que tinha vai alguma aumentar? coisa que ele queria me dizer. I see you out there moving from place to place, and sometimes I am envious of your freedom. There are so many things you can do. Será que tem como soltar I can ele? imagine what it must be like to be so free. Ah, se pá. It's weird how familiar it seems. Só que depois de falar isso, ele voltava a acabar com a minha autoestima. You do not eat a healthy diet. Is that what you're saying? Yes. You don't exercise, you don't eat healthy. Eu tô sendo debulhado Hang on por a um second. peixe. Let me get a shovel sapo. so you can start digging your grave. It's a Caralho. shame that the things that are good for you don't usually taste as good as the bad ones. And you know what? The junk food marketers know it. So Sabe my mesmo, sabe advice mesmo, is sabe mesmo. beat the system. Aê, ó. Eat a pound of broccoli. Na verdade, nesse dia ele tava falando bastante, não só sobre Ele saúde, tá, ele como tá, ele também ficou- sobre esportes virou um e coisas que podcast. te mantêm saudável. Sai I do was mês, Zé thinking Ruela. earlier about how interested your culture is in sports. I would say even obsessed sometimes. It can really get out of hand, but now that we're talking about health and staying fit, it almost doesn't seem like such a bad thing. What's your favorite sport to play? None. Take the clothes hanger out of your mouth and tell me Caralho. once more. What's a sport you like to play? I don't like sports. You snowboard. Aí é. Do you É, go pô. to the doctor regularly? Yes. That's to your benefit. Besides, it's another excuse to get naked. Que isso, My, I am behaving saucily today, aren't I? Ah, E eu de esquece, fato, ele tava bem, mano. bem safadinho, Ele porque sempre logo tá. depois disso Ele aconteceu sempre tá, talvez a mano. coisa mais inesperada. Que cara é E essa, ah, lá porra? vem, lá vem. É, Lá vem. Que isso? Lá vem. Que caralho que tá acontecendo? Sexo, barão. Isso era pra acontecer? Era. E um deles vai morrer? As long as I'm here, I might as well leave a few little seamen behind. Get it? Mano. E pô, tudo bem quando o cara pelo menos ainda tá te falando de esporte, de manter uma vida saudável, assim, coisas maneiras. Aí do nada o cara me puxa papo de política. I'm still thinking about this government of yours. Mano. I mean, with everybody's different ideas of how to run things, how do you ever agree on anything? You seem to have a few major belief groups that most people fall into. Since we're talking politics, I might as well Poxa, ask you, tu saqueta não, mano. who has your support for president this year? Como é que eu vou saber quem é que tá tava se concorrendo nas candidatando, eleições mano? dos estados? Al Gore. É, o nome do cara é Al Gore. Al Gore George W. Bush.
Estados Unidos nos anos 2000, fora não ligar nem um pouquinho, eu não acho que o jogador médio de Seaman tá muito interessado em falar sobre política. Graças a Deus, depois de milhões de horas, eu consegui fazer ele aceitar uma resposta pra essa pergunta e ele começou a conversar sobre coisas interessantes. O backstory da vida dele. I have to tell you, I've been remembering things lately. About myself and my past life and all my history. Que isso? And I realize now that I need you to let me out of this tank. Caralho. It's important. Really, really important. Can you let me out, please? If I am released, I give you my word that I will keep all your secrets. You see, there are some things I need to do. I know it sounds odd, but I must keep evolving. I have to keep growing so I can find my long-lost love again. Oh, shit. It's been a long, long time. You see, my father was the king of Egypt back in its 3rd dynasty, and my lover's father was a priest in the temple. Que porra de história é essa, we mano? were young and both swept away by the passion. I'm sure you understand. Oh, my dear, sweet love. She was the most beautiful creature imaginable. But neither of our fathers would approve our marriage because of our class differences. When we insisted we be allowed to marry, her father consulted the god Thoth and asked him to help. Thoth granted her father's request for help and changed our physical forms. And we've been apart ever since. Mas pelo que dá pra parecer, ele é imortal, né, mano? Que ele fica... Ele vira o descendente dele, praticamente. And I have to continue evolving so that I can be reunited with her in another few thousand years. Tá, porra, 1000 anos. So you'll help me get out, right? Claro. Yes. I already have a plan how to get out. See that ring over the tank? I'm going to jump for it. When I give you the signal, I need you to say jump. Tá. Meu Deus do céu. Virou a Dora Aventureira agora. Meu Deus do céu. Porra. Okay. Pode falar. Now. Jump! Jump. Ih, passou direto. Não. Mas vai mandar ele falar mais alto? O que aconteceu de errado? You know, I'm rather curious about your general stance about your political system. Sabe o que você tá Lately, falando? I wonder how much you believe in it. Essa parte foi outra que simplesmente estava quebrando meu coração. Eu tava beirando conseguir libertar ele dessa jaula maldita. Ele quer saber ia poder muito. ser livre, ele ia Ele poder quer saber evoluir muito a e posição encontrar o política do amor cara, da vida pô. dele. Mas ele não alcançava a maldita argola no teto do tanque. E toda vez que ele errava, ele ficava em depressão e vinha com algum outro papo nada a ver. What about violence in video games? That's turning into a bigger and bigger political issue every time some poor, disturbed kid decides to take his aggressions out on his schoolmates instead of video game characters. Pois é, né, mas essa palavra aí, transtornada, é porque tem algum motivo pra isso aí, né? Então não é culpa dos videogames, porra. Porra! There are politicians in your government that want to decide what kinds of games you can and can't play. Eu normalmente não deixo essas partes tristes ou com temas pesados nos vídeos, mas dessa vez eu quis deixar pra mostrar como isso já era um problema em 2000, só que era nos Estados Unidos. E hoje em dia, 20 anos depois... O pior é que tem disso, né, mano? A galera sofreu um bullying do caralho, aí jogava videogame, ia lá nas escolas lá, macetava os infelizes que ficavam fazendo bullying. Aí ó, foi o games. Não foi as crianças. Não foi a galera, não, que tava tratando a outra pessoa mal, não, pô. Foi o games. Pois a gente tá passando pelo mesmo problema atualmente no Brasil. Então é muito bizarro, ainda mais pra mim, porque isso daqui aconteceu na exata semana que teve muita coisa do governo querendo falar sobre os jogos violentos no Brasil. Então foi uma explosão mental, um jogo de 20 anos atrás, conversar comigo sobre um tema do meu país da mesma semana. E é interessante a gente olhar esse jogo também como uma ferramenta tipo de história mesmo, porque ele tá gravando coisas aqui de
20 anos atrás que ainda são um problema. A gente tá vivendo um ciclo, tanto na política quanto nas discussões de religião e etc. Here's what I really want to know. What my questions have been leading up to. Ready? I want you to think about this and give me a serious answer. Do you think you're a good person? Politicians often complain that your society would be more ethical if more humans were religious, and yet even though you don't belong to any organized religion, you consider yourself a good person. Perhaps politicians are not as smart as they think. Eu acho que esse jabzinho de leve aos políticos deu força suficiente pra ele querer tentar de novo. Meu e lá Deus, foi ele é o que mais uma motiva vez ele. pra cima É da o rocha. que motiva ele, mano. The nerve, and I think I'm ready to try Vai it lá, vai lá, again. vai lá. Yes. So when I say now, say the word jump. Say the word jump. O momento chegou de novo, gente. Será que ele vai conseguir? Não. Here goes. Now. Jump. 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 Não. Lá vem ele falar besteira de novo. Mas tu vai votar em quem no ano que vem? Try again. No. Nessa hora eu me cansei. Ele ficou me triste. cansei tanto quanto o Seaman. Ele Ele ficou não queria triste, mais nem me deixa pra outro responder. dia. Ele ficou deprimido que errou. E eu também fiquei deprimido que ele errou. Desliguei o console e fui voltar só no outro dia. Tá afetando a Did you vida do notice Vitor. Frogman trying to reach the ring hanging from the ceiling? Sim. Perhaps this holds the key to the next step in Seaman's development. Assim que eu cheguei nesse dia, eu já tive que umidificar o tanque, dar comida pra ele, essas Tudo coisas sempre, assim, tudo mas sempre. pelo menos ele já quis direto tentar o pulo. When I give you the cue, say jump. All right? Yes. Let's go. Okay, now. Jump. Consegue aí, homem. Não. O Vitor It's fica muito getting dry triste. in here. Can you get the sprinkler going? Eu pesquisei na internet e a grande maioria das pessoas só conseguia fazer ele pular direto. Eu não tava entendendo se Oxi. eu tava fazendo algo de errado ou se tinha algo de errado nele. Eu até tentei analisar se tinha algo. Get your meat hooks off me. Let me go, you jerk. Oh, this is so humiliating. Stop it. Let me go. Let me go or the... Mas nada adiantava. Parecia que Olha a ele cada lá. tentativa ele só ficava pior. Até chegar num ponto que ele só não me ouviu. I'm rearing up for it and... Now. Jump. Jump. Ele caiu. No. Let's try again. Please, let's try again. Porra, eles estão deprimidos pra caralho. Eu Pra não consigo caralho. ajudar eles a pular, Tudo mó cara. baixo, mano. Dá pra ouvir na minha voz aí que eu já não tava mais muito feliz Até com essa ouvir. Até ouvir tava triste já, pô. situação. Eu só queria ajudar ele e ele tava tão deprimido que ele nem me fazia pergunta mais. Então eu fiquei preso num loop temporal em que eu só dava comida pra ele, jogava água nos bichinhos e depois saía, porque não tinha mais nada. Galera, milésimo dia, não sei mais quanto tempo disso irei aguentar. Tô literalmente na beira do fim e não consigo fazer ele Good pular. evening. Welcome to the laboratory of Jean-Paul Gasset. You're visiting later than usual today. Mas eu não queria desistir, eu ainda acreditava que talvez uma hora ia dar certo, então eu seguia indo lá, umidificando pra eles, aquecendo o tanque, dando comida. Hey, can you give me something to eat? É hoje, E é mesmo hoje. tentando muito É chamar a hoje, atenção é dele, hoje. batendo no vidro, a única coisa que eu conseguia era que ele conversasse sobre algum assunto aleatório, mas não que ele quisesse pular de novo. You know, it's interesting to me how preoccupied you humans seem É bom, with é bom, é bom. love and É bom, é bom, é bom. relationships. Tem que ter, pô. You write Somos seres songs sociais. about it, compose poems, Somos seres search for sociais, precisamos soulmates, and are disso. constantly Quando hoping não for temos isso, entramos em happily ever depressões. Até que finalmente eu tive uma chance. É agora. after. Don't forget, Foda-se. say jump at the cue, all right? Yes. Nossa, eu tô soltando a boca aqui, ó. Jump, jump, É, jump, jump. vai já aquecendo já. Nossa, é agora ou nunca. É hoje, é hoje. É hoje. É hoje. And now. Jump. 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 Ele não vai ouvir, não. Jump. Aleluia, porra! mano.
Caralho, eu tava achando que ele não ia conseguir, Tá. cara. Você tem que ficar repetindo, Vitor? Jump, 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 jump. I have waited 1,000 lifetimes for this moment. 1000 vidas. Eu também. Smell that? That's freedom. That's freedom. Freedom. The funny thing is that it's there all the time. You don't always realize it when you're bogged down with so many other things, but you're always free as long as you're true to yourself. That's where freedom lies, within yourself. I wish you and your boyfriend the best of luck. Make sure he treats you as well as you treated me. Okay. I must be off. My evolution must continue. Oh my. I think I know where I am. It's all coming back to me. This must be Gassay's island. Somewhere on this island is a place I have to go in order to continue evolving. Ele vai evoluir I mesmo. must go Eu find it. queria You ver a know, evolução you're dele, pô. all right. Eu queria ver a evolução. I know we've had our differences occasionally, but I like you. You took care of me all this time, and well, I'm grateful. Grateful. Very grateful. Ah, ele é emocionado. Well, say something before I start bawling, won't you? Thank you. Okay, friend, this is it. Caralho. I've really got to go now. Vai lá, vai lá. Take care, and if you ever want to talk to me, just call me, okay? You've been a good friend. I'll miss our time together. Don't be a total stranger now. Farewell. Farewell. Ele vai voltar? Acabou, acho que é isso, né? Cara, isso é um filme, né, mano? Um filme, boy. 1 hora, bicho, 1h30, porra. E esse foi o adeus do Seaman. E antes dele ir embora, ele nos deixa uma dica. Que se a gente quiser, de vez em quando, a gente pode ir bater no vidro. Que a gente vai ter uma surpresa emocionante. E a surpresa é essa daqui. Esse é um dos jogos mais diferentes que eu já joguei na minha vida. É diferente mesmo, E viu, é muito bicho? fácil de eu dizer isso, porque não existe nenhum outro jogo que eu conversei com um peixe Porra, humanoide não tem- usando um microfone. não tem Só nenhum que jogo por mais igual, que esse pô. peixe inicie como uma coisa bizarra e que tu só quer ficar zoando ele e respondendo as perguntas errado e fazendo bobagem, com o tempo tu começa a gerar uma certa afinidade com ele. É meio difícil tu não gerar uma afinidade com coisas que tu vê na tua rotina, né? E durante o período que eu fiquei testando o jogo, eu voltava nele diariamente, tentando arrumar as coisas, tentando conversar sobre mais algum assunto com ele. Então sim, pode me prender pelo crime de ter afinidade e amizade com um peixe virtual. E na verdade eu acho que essa qualidade dele só é um atestado de quão bem feito foi o script e a programação desse peixe. Porque muitas vezes tu sente que ele tá realmente conversando contigo. E como ele mesmo disse, eu acho que talvez ele esteja, né? Porque o que é uma conversa? Outra pessoa tem que estar viva pra ela manter uma conversa contigo? Não necessariamente. Pelo menos eu posso dizer que a partir do momento que eu aceitei a loucura que estava acontecendo de eu estar falando ficou com um mais robô, fácil. eu mantive sim algumas conversas com Ai, ele que caralho. foram coesas e tiveram sentido. Tá bom que foi uma experiência programada, mas ainda assim foi escrito algum dia por alguém, sabe? E eu acho que no futuro, se fizessem um jogo parecido com esse hoje em dia, por exemplo, a gente teria uma obra muito mais completa, porque ele conseguiria entender muito melhor o que a gente tá falando por causa da qualidade dos microfones, por causa da qualidade dos programas de reconhecimento de voz, e ele ia conseguir talvez formular frases inteiras igual o chat GPT, sabe? Só usando o conhecimento. Tem a galera usando um mod em algumas cidades de games, na qual você consegue interagir, o cara contar a história dele, tá? Ah, muito foda. Os gerais E futuramente vai ter uns jogos provavelmente de jeito aí, meu amigo, vai ser absurdo. que tem aí pela internet. Um RPG que você consegue se comunicar, pô. Não, você tá jogando aqui, chega numa cidade, aí, Barão, onde é o bar aqui? O cara fala, é ali, ó.
Onde é o save point? É ali, ó. Ah, eu tô procurando... Aí vai tá na telinha lá, procure tal pessoa na cidade tal. Você vai naquela cidade. É, onde é tal canto? O pessoal, é ali, ela mora ali, ó. E aí fala assim, onde é, aparece no espaço, no mapa. Ô, muito foda, pô. E bom, não sei, mas teve alguma coisa meio emotiva pra mim quando ele foi embora. Claro, pra você não precisa ter, é uma coisa bizarra. É só um peixe que virou um sapo indo embora. Se eu falo isso em voz alta não faz muito sentido. Mas foi um pouquinho triste ver ele indo embora. Foi que nem o fim de uma série, sabe? Aquela série que te acompanha por um mês. E em pouco tempo eu falei por tempo demais com essa porra desse peixe. Então, quando ele foi embora, foi um pouco um fim meio amargo, assim, por assim dizer. E é isso aí, acho que um fim digno pra esse jogo que é tão experimental, sabe? Muito Existe foda, um é Seaman realmente 2, experiência. ele foi realmente lançado, Aí, só ó. que o problema dele é que ele é todo em japonês. Eu não quero spoiler muita coisa dele, por mais bizarro que ele Meu seja, então não vou Deus, mostrar muito. mano. Mas eu espero que um dia o meu japonês chegue num nível que eu consiga conversar com essa versão aí do Seaman, Mano. e a gente consiga fazer um vídeo aqui pro canal também desse Seaman 2. E também ouvi dizer aí que o criador tava pensando em fazer o Seaman 3, então, se Deus quiser, teremos isso daqui a um tempo. E essa foi a review de Don't Panic Seaman. Eu espero que você tenha gostado dessa aventura, dessa jornada com esse peixe, que depois deixou de ser peixe, virou um sapo. Virou Teve um sapo. várias fases aí E depois que ele vira não um era, na pássaro. verdade, muito bem um peixe. Ah, mas da hora, mano. Se a gente parar pra pensar, ele tá passando pelos estágios da evolução, mano. Ele tá passando pelos estágios da evolução. Não necessariamente um peixe ia virar um sapo e um sapo ia virar um pássaro, tá ligado? Mas ele tá passando por estágios. Depois do sapo, ele viraria o quê? Lagarto. E depois do lagarto, o pássaro. Muito foda, muito foda. Aí depois... Putz, mas vai dar uma quebra. Vai dar uma quebra aí. Porque no cladograma... Não é bem assim, né? Aqui, ó. Eu tava procurando uma imagem pra exemplificar. Aqui, ó. O sapo, ele não pula pro lagarto. Mas teve um bicho ali que tinha parentesco com o sapo e com o lagarto. Que acabou que suas especiações foram fazendo isso. E tanto que aconteceu com os outros bichos ali também. Como vocês podem ver ali, ó. Ligado? Aí tinha o primeiro mamífero primitivo, tá ligado? Na qual ele também foi se ramificando e dando início a outras espécies. E ali na imagenzinha ali tá o gorila, o ser humano e acho que a raposa. Acho que é uma raposa ali, tá ligado? Aí tá em cladogramas diferentes. A gente tá em linhas de evolução diferentes. Aí não faz assim, mas foda-se, mas é um jogo de falar com peixe, porra. É só um jogo, Leozinho. De qualquer modo, eu só quero que você tenha curtido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com alguém se você gostou, porque lembrando, eu comprei isso daqui, eu comprei essa TV e eu comprei esse Dreamcast. Ah, mas a TV foi baratinha. Tem jogos de Dreamcast que quer me mandar? Pode mandar aí na minha caixa postal, vocês estão ligados qual é que é. Deixa o like, comenta aí embaixo o que vocês querem ver, se tem alguma outra ideia de algum outro jogo bizonho, ou se você tem um jogo bizonho que quer me enviar para que eu grave ele. Tamo junto. Caralho, terminamos, rapaziada, essa história. Meu amigo, 1h30. Eu vou me estender mais não. Tchau pra vocês. Muito obrigado, Vitor, por trazer uma obra de arte dessa pra nós.